Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós, na tua presença, buscamos neste momento, Senhor, a tua graça de poder adentrar a tua palavra e compreender a tua escritura. Pai, que tu possas neste momento, com o teu Espírito, alcançar a cada um de nós, nos trazer quebrantamento, nos trazer submissão, nos trazer revelação, nos trazer um coração verdadeiro de um servo genuíno, alguém que busca conhecer a tua vontade, alguém que é capaz de compreender que a te adorar é morrer para si mesmo e viver para a tua glória. Por isso nós buscamos de ti essa noite, Senhor amado, a tua ação sobrenatural sobre cada um de nós, a fim de podermos ser alvo daquilo que tu tens preparado para todos aqueles que o amam. Revela a nós a tua pessoa e acrescenta Cristo em nós para a tua glória. É o que nós te pedimos essa noite, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Vamos ler capítulo 9 de Romanos, versículos 14 a 18. Inicialmente, em nome de Jesus. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Queridos, os capítulos 8, 9, 10 e 11 desta epístola de Paulo aos Romanos existem ou foram escritos para nos trazer à luz o grande atributo incomunicável e exclusivo de Deus, que é a sua soberania. Então, no momento que o apóstolo Paulo ele escreve esses capítulos, ele toma um procedimento, como ele costuma fazer na maioria de seus escritos, que é antecipar o leitor, que é dar um passo à frente. Ele prevê que os leitores haveriam de trazer objeções contra tais ensinamentos, e então, de antemão, o apóstolo ele traz os questionamentos das pessoas e consequentemente ele traz as respostas a este questionamento. Como foi na mensagem desta manhã, nós vimos que o primeiro questionamento que se estabelece por parte de alguns homens, evidentemente aqueles que nada podem compreender sobre a soberania de Deus, são aqueles que, pensando que esses 4 capítulos falam sobre a eleição de Israel, a eleição coletiva do povo de Israel, o apóstolo Paulo traz no versículo 6: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque aqueles que com equívoco pensam que a eleição de Deus restringe-se à nação de Israel, ora, se de fato só há a eleição coletiva de Israel, então é certo pensar que a palavra ou a promessa de Deus falhou. Por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, veio para os seus. João capítulo 1, versículo 11. Mas os seus não o receberam. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós verificaremos tanto no capítulo 2, tanto quanto no capítulo 4 deste livro, que a Bíblia diz que aqueles que mataram a Cristo, o povo judeu, tanto quanto os gentios, eles executaram a vontade soberana do Pai. Neste caso, se o povo de Israel, se a Bíblia fala tão somente de uma eleição coletiva da nação de Israel, nesse caso então a palavra de Deus teria falhado. Por quê? Porque aquele povo, na sua totalidade e na sua coletividade, não foram salvos. É por isso que no capítulo 9 de Romanos, o apóstolo começa dizendo que ele tinha grande tristeza e incessante dor no coração, desejando ser anátema, se fosse possível, em favor do seu povo, segundo a carne.
Todavia o apóstolo Paulo, ele vem a esclarecer que a palavra de Deus não falhou. O capítulo 9, na sua primeira parte, ele vem tratar com o coração daqueles que pensam que a palavra de Deus falhou e, portanto, acusam a Deus de ser infiel. Amados, todos quantos não compreendem a pessoa de Deus, não compreendem o propósito de Deus, não sabem dos seus atributos incomunicáveis, um deles sendo a sua soberania, eles sempre irão colocar dificuldade para aceitarem a doutrina da soberania de Deus. O primeiro questionamento seria: a palavra de Deus falhou. E o apóstolo diz: não pense dessa maneira, porque pensar que a palavra de Deus haja falhado seria interpretar incoerentemente a Escritura. E então ele vem a explicar que os verdadeiros filhos não são os da carne. Ou seja, a eleição da qual ele está tratando não é a eleição dos judeus como nação segundo a carne no sentido de filhos carnais do sangue de Abraão. Mas os verdadeiros israelitas, os verdadeiros filhos, não dependem da carne, do sangue, como diz em João, capítulo 1, versículo 13, os quais não nasceram da carne, nem nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que nasceram a partir da palavra da promessa. Ou seja, Deus prometeu, independente de obras, independente daquilo que o homem faria ou não, de sua bondade ou de sua fidelidade, Deus estabeleceu a eleição da graça. E essa eleição da graça, como diz em Romanos, no capítulo 11, versículo 5, eu queria que vocês verificassem. O apóstolo Paulo esclarece que ainda que a nação de Israel não tenha sido salva em sua coletividade, mas Deus havia escolhido dentre todos os judeus alguns para a salvação. Por isso em Romanos 11, 5, diz o apóstolo Paulo: assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aleluia! Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo, aqui falando sobre Israel, ele diz que ainda que os seus compatriotas e os seus irmãos segundo a carne não tivessem coletivamente sido salvos, o que significa que a eleição coletiva de Israel como nação nada tem a ver com a salvação individual de cada um deles. Ao contrário, é dito que Deus tinha um remanescente a ser salvo de Israel, um grupo de dentro de Israel retirado para gozar dos benefícios da graça divina, e esses são chamados os remanescentes eleitos, não pela eleição nacional de Israel, não pela eleição nacional confirmada pela primeira aliança do Sinai, mas são eleitos pela eleição da graça. É o ato eletivo de Deus, conforme nós vemos aqui no capítulo 9 de Romanos, nos versículos 11 e 12. E aqui o apóstolo ele traz esse exemplo exatamente para desmistificar qualquer ideia de eleição coletiva de Israel, porque ele nos dá o exemplo de Esaú e Jacó. Qual a importância deste exemplo para nós? Porque o apóstolo traria o exemplo de Jacó e de Esaú no ventre de sua mãe Rebeca? Por qual motivo? Ora, é porque Esaú era irmão legítimo de Jacó. E não somente isso, compartilhavam do mesmo sangue, compartilhavam da mesma origem, do mesmo pai, da mesma mãe, compartilhavam do mesmo ventre, compartilhavam do mesmo parto. Ou seja, eles eram gêmeos. Poderia ser o caso de que, se tratasse aqui de uma eleição coletiva, ambos deveriam ser eleitos. Mas como a eleição da graça nada tem a ver com os filhos de Abraão segundo a carne, ou seja, está descartada de que a ideia de Romanos 9 refere-se à eleição nacional de Israel, então Deus, na sua infinita soberania, falou: amei a Jacó, porém
me aborreci de Esaú. Embora compartilhassem da mesma carne, do mesmo sangue, dos mesmos pais, um é eleito, o outro não é eleito. Aquele que é eleito, Jacó, foi por causa de um amor eletivo de Deus. Deus assim decidiu, Deus assim determinou, e assim foi, e assim será com todos os eleitos de Deus. Todavia, quando se trata dessa questão em específico, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, logo o velho homem se manifesta. É aqui que o apóstolo Paulo, ele precede esse pensamento, porque ele já interpreta que assim os homens pensarão, e então eles trazem uma argumentação que até hoje, depois de 2000 anos que o livro de Romanos está à nossa disposição, até hoje continuam com o mesmo questionamento. Logo os homens dizem: neste caso, se Deus escolhe a um e não escolhe o outro, se Deus elege um e não elege o outro, Deus é injusto. Parece algo assim, é incrível como isso acontece. Você pode pregar 30, 60, 1000 vezes esse mesmo texto, e em todas as vezes as pessoas falarão: Deus é injusto, ainda que esteja aqui tão claramente revelada a resposta. Deus seria injusto pelo fato de não eleger a Esaú e pelo fato de ele eleger a Jacó? Veja o versículo 14, que é a continuação. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Verifique, quando ele coloca a questão de Esaú e Jacó, um em detrimento ao outro, e o que prevalece aqui não são as obras que eles praticariam. Deus não escolheu a Jacó porque Jacó seria um homem bom, porque Jacó seria um homem que falava sempre a verdade, porque Jacó era fiel, porque Jacó confiava em Deus, porque Jacó era perseverante. Não, pelo contrário, Jacó era tudo o contrário do que acabamos de falar. Jacó era suplantador, era mentiroso, era enganador. Jacó era esperto, ele queria alcançar as bênçãos espirituais através da sua própria capacidade e força natural. Mas é dito: não, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Não depende do que Jacó fez ou do que Jacó faria, não dependeria do que Esaú faria, mas depende daquele que chama. É o que chama, é o que decide. Aquele que chama é o soberano, que na eternidade passada decretou a sua eterna vontade, e que disse: eu cumprirei cabalmente a minha vontade, farei cumprir todos os meus decretos, conforme está em Isaías 46, versículo 10. Mas por que Deus escolheu a Jacó? Porque ele disse: amei Jacó. E é nesse ponto que as pessoas dizem, nesse caso então, a injustiça da parte de Deus. Olha o que o apóstolo diz no 14: que diremos, pois? Essa expressão, que diremos, pois, está nos levando a considerar. É como que dissesse: o que você diz diante do fato de que Deus é soberano? O que você diz do fato de Deus, na sua soberania, escolher a Jacó e não a Esaú? O que você tem a dizer diante do fato de que Deus, ao escolher a Jacó, não o fez prevendo a sua bondade